Olá, pessoal! Hoje será dado início a uma nova playlist, certo? Sobre medidas estatísticas. Eu me chamo Gilmara e a primeira medida estatística que a gente vai aprender é sobre média aritmética simples. Eu acredito que muitos de vocês já conhecem, por ser uma medida bastante conhecida e usada também em sala de aula e no nosso cotidiano. Primeiro, como diz aí no slide, né? Como calcular? Como nós podemos calcular uma média aritmética simples? Inicialmente, para que esse cálculo aconteça, a gente precisa ter um conjunto de dados, ou melhor dizendo, um conjunto de elementos, certo? Então, dado um conjunto de elementos numéricos, primeiramente a gente vai somar, certo? Os valores desses elementos. Como eu coloquei aqui. Vamos dizer que nós temos alguns dados, nós coletamos esses dados e esses dados, os valores deles são x1, x2 até xn. Então, a gente vai somar todos esses dados e, em seguida, nós vamos dividir essa soma pelo número total de elementos que nós somamos. Então, aqui eu somei x1 até xn, então nós temos n elementos. Por isso a gente dividiu aqui por n, porque é o meu total de elementos que eu somei. Para que a gente entenda um pouco melhor sobre média aritmética simples, eu separei duas questões. Essa primeira questão é do Enem 2013 e ela diz assim: as notas de um professor que participou de um processo seletivo em que a banca avaliadora era composta por 5 membros são apresentadas no gráfico. Sabe-se que cada membro da banca atribuiu 2 notas ao professor, uma relativa aos conhecimentos específicos da área de atuação e outra aos conhecimentos pedagógicos, e que a média final do professor foi dada pela média aritmética de todas as notas atribuídas pela banca avaliadora. Então, essa banca avaliadora, cada membro dela atribuiu 2 notas ao professor, e o enunciado diz que a média final do professor foi dada pela média aritmética de todas essas notas que foram atribuídas. Então, o nosso conjunto de dados, ou nosso conjunto de elementos aqui, é justamente essas notas, certo, que foram atribuídas. E diz que a média final do professor vai ser dada pela média aritmética de todas essas notas. Então, para que a gente calcule essa média aritmética, a gente primeiro precisa somar todas as nossas notas, certo? Que é 18 mais 16 mais 17, que é os nossos elementos, né, do conjunto, mais 13, mais 14, mais 1, mais 19, mais 14, mais 16, mais 12. Após a gente somar, a gente vai contar quantos elementos foram somados, que nesse caso é quantas notas foram somadas, certo? Contando, nós temos aqui 10 notas, então nós dividimos por 10, porque é o total de elementos somados. Aqui eu vou passar só um tracinho para que a gente identifique isso aqui como uma divisão, certo? Realizando essa soma, nós temos que ela é igual a 140, certo? 140 dividido por 10, que vai nos resultar 14 pontos. Então, a média total das nossas notas, ou melhor dizendo, a nossa média aritmética é igual a 14 pontos. Só que a parte B do enunciado diz assim: utilizando um novo critério, essa banca avaliadora resolveu descartar a maior nota e a menor nota atribuída ao professor. A nova média em relação à média anterior diz que foi tirada, ou melhor,
calculada uma nova média aritmética, porém agora foi descartada a menor nota, que nesse caso aqui é 1, e descartada a maior nota, que nesse caso é o 19, certo? Então, a gente vai novamente calcular uma nova média aritmética, só que agora descartando, né, esses dois valores. Eu vou colocar aqui um N, certo? Só para diferenciar uma da outra, mesmo que não seja muito usual usar esse N. Então, a média aritmética, a nova média, vai ser a soma dessas notas, tirando esses dois valores. Então, somando, a gente vai somar, porém, agora, já que foram descartados dois valores, então o total de elementos somados aqui já não é mais 10, certo? E sim 8, porque foram tiradas duas notas. Então, foram tirados, né, dois elementos. Passando novamente aqui um tracinho. Então, nós temos que essa soma é igual a 120 dividido por 8, que é igual a 15 pontos. Então, a nossa média agora é igual a 15 pontos. A média aritmética, né, ou a média total de todas as nossas notas aqui foram 15 pontos. Nesse caso, descartando a menor e a maior nota. E diz que a nova média em relação à média anterior então, o enunciado nos pede que a gente faça uma comparação entre essa nova média, que foi descartada essas duas notas, com essa primeira média. Então, se a gente perceber, nessa nova média, foi aumentado um ponto, né? Então, a nossa questão aqui, a alternativa, é justamente essa letra B. A nova média, ela subiu ou ela cresceu um ponto, né? Um ponto maior do que a anterior. Nessa segunda questão, que é da VUNESP, diz que a tabela mostra alguns dados sobre o número de relatórios preenchidos por um funcionário durante uma semana. Sabendo-se que a média diária de relatórios preenchidos nesses 5 dias foi igual a 7, então o número de relatórios preenchidos na quarta-feira foi. Nesse caso, nós já temos a nossa média aritmética calculada. A gente quer saber o número de relatórios que esse funcionário preencheu na quarta-feira. Porém, a gente vai usar a formulazinha da média aritmética para poder encontrar esse número de relatórios que esse rapaz, né, esse funcionário preencheu na quarta-feira. E aqui o nosso conjunto de dados vai ser justamente, né, o número de relatórios que ele preencheu durante a semana. Embora aqui não haja um número, né, nem na segunda-feira, nem na quarta-feira, mas isso não vai interferir no nosso cálculo, porque ainda continua sendo um dado que a gente vai descobrir, certo? Então, a gente vai somar os nossos elementos, os valores dos nossos elementos, que é x mais 9 mais 2x mais 7 mais 4. Agora, a gente vai dividir pelo número de elementos que nós somamos. Aqui nós somamos 5 elementos, porque foram 5 dias da semana, certo? Então, dividindo isso por 5, né? Aqui eu vou passar só um tracinho para a gente identificar essa divisão, certo? Então, na nossa soma, aqui a gente vai ter que é igual, certo? Vou colocar aqui embaixo para que fique melhor para a gente perceber. Então, a nossa média aritmética diz que
a média diária de relatórios preenchida durante os 5 dias foi igual a 7. Então, aqui no lugar de média aritmética, a gente já tem um valor, né? Que é igual a 7. Então, 7 é igual a 3x mais 20. Dividido por 5, certo? Isso é o mesmo que 3x mais 20 igual a 35, certo? O que está dividindo aqui passa multiplicando. Então, nós temos que 3x é igual a 35 menos 20. Esse 20 que estava somando passa subtraindo. Então, 3x é igual a 15 e x é igual a 15 dividido por 3. Então, nosso x é igual a 5. 5 relatórios. Nesse caso, se a gente for para a tabela, a gente vai ver que esse x aqui é exatamente os relatórios, né, que esse rapaz ele preencheu na segunda-feira. Então, se o enunciado quisesse o número de relatórios preenchidos na segunda-feira, a gente já parava aqui. Porém, ele quer o número de relatórios que preencheu, né, na quarta-feira. Então, aqui na quarta-feira é igual a 2x, certo? E o nosso x aqui é igual a 5. Então, vou colocar só aqui para que a gente perceba, né? 2x é igual a 2 vezes 5, então, o número de relatórios que foram preenchidos na quarta-feira é igual a 10 relatórios, certo? E agora, pessoal, é com vocês, certo? Eu vou deixar aqui algumas questões, certo? Para que vocês se sintam desafiados a resolver. Então, a primeira é: vocês vão coletar as idades de 10 pessoas próximas a vocês e vão calcular a média de idade dessas pessoas, certo? O segundo, vocês vão anotar em um caderno quantas horas vocês dormiram durante a semana, de domingo a sábado. E depois vocês vão fazer a média de horas dormidas durante essa semana, certo? E no terceiro, vocês vão entrar no Instagram de vocês, lá tem uma abazinha que é Minha Atividade. E vocês vão registrar quanto tempo vocês utilizaram o app durante cada dia da semana. Depois, vocês vão fazer a média das horas de uso da semana, certo? No app. E vocês vão fazer isso durante 2 semanas. Vocês vão anotar, né, registrar as horas que vocês usaram o aplicativo durante a semana, vão fazer a média dessas horas e comparar, certo? Essas duas médias. Vocês fizeram a média da semana 1, aí depois fizeram a média da semana 2. Então, vai comparar essas duas médias e vão perceber, essa média de vocês aumentou, diminuiu, permaneceu, certo? Então, se vocês tiverem alguma dúvida relacionada à média aritmética simples, vocês podem colocar aqui, certo? Nos comentários. E eu espero também a contribuição de vocês com esses desafios, certo? Eu quero saber quantas horas vocês estão utilizando o app, né? A média de vocês de uso no Instagram.
E vocês podem colocar essas respostas também nos comentários, certo? Espero por vocês. E obrigada, pessoal. Até a próxima.